tipo descritivo, né? Então, o tipo descritivo é o tipo de texto descritivo. Lembrem isso. Gênero é todos os meios de comunicação que a gente tem. É a notícia, é a reportagem, é carta, né? Tudo isso é gênero. É o WhatsApp, é um gênero, o e-mail é um gênero. Só que tipo de texto a gente usa? A gente vai usar o tipo de texto descritivo, tá? Nesse caso, a gente vai falar do descritivo. Há outros tipos de texto. Tem tipo de texto dissertativo, argumentativo, né? Narrativo, mas no momento a gente vai usar o descritivo. O tipo de texto descritivo, né? O texto descritivo é descriptivo, tá, gente? Aqui em cima. Mas eu botei em português. Tipo de texto descritivo. El texto descriptivo tiene la función de relatar a través de descripción sobre las personas, los espacios, las situaciones, los animales, o sea, su principal función es informar con detalles sobre alguien o algo ocurrido. El lector debe reconstruir la imagen descrita. Existencia de sustantivos y adjetivos. Utilización de la enumeración, eu posso até consertar agora, de la enumeración e comparação, tá? Então, o tipo de texto descritivo, né, é você relatar, né, alguma coisa através de descrições que você vai dar. Então, se eu vou, por exemplo, caracterizar alguém, isso é um tipo de texto descritivo. Então, se eu falo que a pessoa, ela tem o cabelo preto, ela é baixa, ela tem olhos escuros, né? Isso tudo é uma descrição. Descrição de la persona. Por exemplo, quando a gente às vezes vê anúncio de venda de casa, tem descrição los espacios, né? Que é a descrição do espaço. Ele vai falar, eu quero vender uma casa, eu vou pegar, né, uma casa e eu vou, através disso, fazer o quê? Vou lá. A casa, né, ela tem 3 quartos, 2 banheiros, uma varanda. Isso é um tipo de texto descritivo, tá? Las situaciones. Las situaciones é o quê? Eu vou vou descrever a situação. Dia 4 de abril, né? Tal dia, fulana fez isso. Então, essas características, no fim de semana, né? Que são esses advérbios, né, essas locuções adverbiais utilizadas. E os animais, tá? Então, a principal função do texto descritivo é informar detalhes sobre algo e sobre algo que foi ocorrido, tá? Detalhes, tá? Não é relatar uma história, porque isso é texto descritivo, isso é texto narrativo. É informar detalhes, tá? O leitor deve reconstruir a imagem descrita. Então, quando eu estou descrevendo uma imagem, você tende o quê? Na sua cabeça, né? Você vai fazendo ali, ó, matutando na sua cabeça, você vai fazendo, né, a pessoa. Quando a gente está lendo um livro, isso é muito comum, a gente tem um personagem do livro. E aí o livro vai dar as características do personagem, né? Dando as características, você imagina aquela pessoa. Não imagina? Então, é isso que o leitor faz. Ele vai imaginando exatamente como aquilo ali vai acontecendo. Através da narração? Sim, mas através da descrição desses fatos, tá? Existência de substantivos e adjetivos, como a gente já sabe, os substantivos nomeiam, os adjetivos caracterizam. Então, qual a importância dos adjetivos dentro de um texto descritivo? Se eu vou dar característica de algo, se eu vou caracterizar, se eu vou descrever algo, eu vou usar muito o adjetivo, né? Vou estar caracterizando esse substantivo. Então, eu vou usar muito esse adjetivo na intenção, né, de eu caracterizar a situação. Se eu vou dizer que foi uma situação de medo, se foi uma situação, né, de desconforto, se é um espaço amplo, se é um espaço externo, se é um espaço interno, se é uma pessoa boa, se é uma pessoa ruim. Então, o tempo todo eu vou estar utilizando adjetivos, tá? Bom, ruim, interno, externo, positivo, negativo, tá? Então, é a utilização desses adjetivos, tá? Utilização de enumeração e comparação.
Lembra que eu falei que aquilo ali é uma comparação? Isso é uma forma de descrever alguma coisa. Uma forma de... Se eu estou comparando uma pessoa a outra, eu vou utilizar o adjetivo e eu vou estar fazendo de um texto descritivo, tá? Há tipos de descrição, tá? Não pense, meu Deus, então tudo é descritivo. A gente pode caracterizar tudo. Há tipos de descrição. Existem pessoas que vão chamar de descrição científica e descrição literária, tá? Eu boto objetiva e subjetiva. Objetiva é quando a gente vai dar detalhes, né? Sem pôr a opinião do autor. Então, aí que tá quando eu falei da notícia. Você falou que a notícia ela é impessoal, certo? Normalmente a gente pede para escrever um texto impessoal, a gente não pode colocar nossa opinião. Como a pessoa, o leitor, ele nota que existe um mínimo de opinião? É a utilização dos adjetivos, tá? Quando, por exemplo, a gente coloca palavras onde vai influenciar o leitor, tá? Então, por exemplo, objetivo, apresenta os lugares, as pessoas ou coisas com a maior quantidade de detalles possíveis, sem poner a opinião do autor. Então, sem eu colocar essa opinião, tá? Subjetiva é aquela em que a descrição de los objetos, personas ou lugares se combina com a opinião do autor. Então, quer dizer o quê? Que a opinião do autor, né, ela vai estar junto, né? Ela, quando eu falo se combina em espanhol, né, quer dizer que é algo... quer dizer que a opinião do autor, ele está influenciando. Então, o tipo de descrição subjetiva é um tipo de descrição que vai trazer uma certa influenciação, tá? Influência. Poxa, influenciação é brincadeira. Influência, tá? Objetivo é quando a gente vai colocar essa opinião, né? O objetivo, perdão, vai ser colocar sem essa opinião, tá bom? Do autor. E a partir daí, a gente pega 2 exemplos que eu também tirei do jornal e isso também tá lá embaixo, tá? O exemplo que eu trouxe. A doutora, né, ela morreu no domingo pela manhã. Tá vendo? Tá dando a descrição onde ela morreu, né? E ela tinha 49 anos. Então, automaticamente você pensa assim, nossa, era uma mulher jovem, né? Ela era médica, né, doutora. Então, você já começa a imaginar, a fazer um certo tipo de descrição. Mas essa descrição, ela é inválida? Quer dizer, ela é subjetiva? Não. Essa descrição, ela é objetiva. Porque eu estou dizendo que ela tem 49 anos. Isso é uma opinião do autor? Não. Isso realmente tinha 49 anos. Ela era médica, doutora. Então, né? Isso é realmente a situação da doutora. Continuando a notícia, ele falou: La doutora é uma heroína. Olha essa descrição. A gente vai ter uma descrição subjetiva. Heroína. Quando a gente vai dizer heroína, é como se a gente pegasse e supervalorizasse essa doutora. Não estou dizendo, não conheço, não sei quem é, tá, gente? Isso é uma forma de eu trazer para o leitor uma certa comoção. Caramba, a mulher era a nossa heroína. Caramba, essa mulher ela tem uma influência assim, muito grande nessa cura do coronavírus. Como ela pôde fazer isso, né? Então, isso já mostra pra gente, né, uma opinião do autor, né? Então, já mostra aí uma descrição subjetiva, né? Porque ela pode ser heroína para ele, mas para muitos não, entendeu? Eu peguei essa frase também de uma outra reportagem que eu vi. Inês é positiva por natureza. Ele saca uma lição optimista a todo. Ou seja, ela é uma pessoa otimista, né? Ela é uma pessoa positiva. Como a gente vai caracterizar que ela é uma pessoa positiva através de uma notícia? Eu não conheço. Eu acho que também vocês nem conhecem a Inês. Mas a Inês, quando fala Inês positiva, a gente já pensa em uma pessoa que ela vai pensar tudo de um lado positivo, que a pessoa nunca vai ter um lado negativo, que a pessoa é uma pessoa pra frente, é uma pessoa, né, evoluída, né, tem uma outra opinião. Então, olha aí como traz essa influência dos adjetivos, tá?
Então, prestem atenção nisso. São as principais características de uma notícia. Prestem atenção nisso. Prestem atenção nessas informações que são passadas, para que quando vocês pegarem uma questão do Enem, seja em português, seja em espanhol, vocês vão perceber que existe sim essa influência através dessas palavras, né, desses adjetivos. E aí a gente tem os tipos de texto descritivo. Você pensa que é só notícia? Não, temos o diário. Diário a gente não vai relatar muitas coisas. Relatos de viagem, a gente não vai caracterizar, né, os lugares, como é que é feito os lugares. Folhetos turísticos. O currículo, quando a gente vai estar ali dizendo que a gente tem, eu, no meu caso, 23 anos, professora de língua portuguesa e espanhol, né, formada pela faculdade tal. A biografia, a autobiografia também é uma forma da gente trazer essas características para as pessoas. Cardápio de restaurante, quando vai estar escrito lá a comida da pessoa, né? Cada, né? O que tá em cada comida, né? Pra gente saber se a gente vai pedir ou não, o que a gente vai depositar ou vai tirar, para quem gosta de salada, para quem não gosta. Então, o texto descritivo, ele tem essa função, né? De trazer esses detalhes pra gente ter esse tipo de percepção. Aqui são as referências de onde eu tirei, tá? Todas essas notícias dessa aula. Seria bom vocês lerem, praticar um pouquinho do espanhol, para quem tem interesse de aprender, é uma forma muito boa, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês.